Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sempre faço essa pergunta, galerinha, porque eu quero ter certeza que vocês estejam que tá tudo certinho com vocês. E eu tenho certeza disso. Tenho certeza que todo mundo está muito bem de saúde e que o Papai do Céu está nos abençoando para que logo, logo nós estaremos juntinhos com nossas aulas presenciais e que a gente tire todas as nossas dúvidas possíveis. Tudo bem, galera? Bom, essa minha aula é exclusiva para os meus alunos do 6º ano da disciplina de redação, porque não esqueça que eu sou professor de língua portuguesa de vocês e também sou professor de redação, tudo bem? E nós vamos estudar agora o gênero que vai cair na prova de vocês. Ele se encontra lá na página 51, olha para cá. Tá aí na telinha, página 51 do livro de vocês. Então pega o livro de vocês, o livro didático. Vão lá na página 51, acompanhe a aula com o tio Bianô e para a gente começar a comentar sobre o gênero que vai cair. E esse gênero é o gênero fábula, galera. Isso mesmo, é o gênero fábula. Então nós vamos estudar um pouco sobre o que fala a fábula, né? Quais são as características, os elementos que compõem esse tipo de texto. E eu quero que vocês acompanhem. Então, pega o papel, pega a caneta para vocês anotarem. Vocês passam ali pro caderninho de vocês. Chama o papai, chama a mamãe, chama todo mundo aí para assistir a aula do tio Bianô. Eu tenho certeza que vocês gostam demais. E vamos começar a aula. Acompanhe aí no livro, viu? Pega lá para de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar a aula sobre fábula. Quando a gente fala de fábula, galerinha, a gente tem que lembrar o seguinte, que ele faz parte da tipologia narrativa, tá? Ou seja, é uma narração. Ele vai contar com todos aqueles elementos narrativos. Professor, quais são os elementos narrativos que a gente precisa lembrar para a fábula? A gente precisa lembrar para a fábula. A gente tem que ter uma apresentação, a gente tem que ter complicação e clímax, ou desfecho. Você pode chamar da forma que você quiser, tudo bem? Então, apresentação, complicação, clímax ou desfecho. Professor, o que seria essa apresentação? É a minha familiarização, né, com os personagens, com o espaço, com toda a situação que vai acontecer. Ele vai apresentar para o leitor quem são os personagens, onde vai acontecer, em que local, em que tempo. Então, pode ser 1, 2, 3 personagens. Então, desde que tenha essa apresentação logo de início, é que nós vamos chamar de apresentação. E a complicação é quando vai surgir o meu conflito. Tudo bem? O conflito, gente, ele é uma parte importante de uma narrativa, né? Ele é a essência da narração. Então, é nesse momento que vai desenrolar toda a história, os personagens vão começar a apresentar suas características, né? É o desenvolvimento do conflito, essa é a complicação. E o clímax quando a gente vai fazer esse desenvolvimento do conflito, nós vamos chegar lá no clímax, porque o clímax é o ponto máximo, é o ponto alto da minha narrativa. É lá que o meu personagem pode mudar de estado, pode ocorrer a mudança de estado. Professor, o que seria essa mudança de estado? É quando o meu personagem, né, ele se encontra em uma determinada situação, lá no meu conflito, em que lá no meu ponto máximo, ele vai ter que mudar, tá? Ele vai ter que mudar, né, por alguma situação limite, por estar em uma situação limite. E na maioria das vezes ele consegue lidar com essa situação, ele consegue lidar com esse conflito. Ele vai lá e muito bem o texto termina ali. Claro que existem narrações em que as narrativas são abertas. Esse tipo de narração em que você tem o início, meio e fim e termina por ali mesmo, elas são narrativas fechadas. Existem narrativas abertas, né, que são aquelas que você pode ter, que o final já indica uma continuação. Quem nunca viu um filme de terror, não é verdade que você está lá, você pensa que terminou o filme e do nada aparece aquela mula do zumbi saindo da terra para indicar que pode ter uma continuação. Tudo bem? Então, essas aí são os elementos de uma narração que estão dentro de uma fábula. Também? Então, só para a gente relembrar, para a gente puxar uma setinha, né, da apresentação, do clímax, da complicação, só para a gente puxar uma setinha, o que a gente precisa para estruturar uma fábula? Nós precisamos do narrador, que é o narrador em terceira pessoa, o narrador de uma fábula é o narrador em terceira pessoa. Vai aparecer na telinha para vocês as características. Eu preciso ser breve, porque é uma narrativa curta, tudo bem?
Eu preciso do meu espaço, eu preciso do meu tempo, os animais eles são caracterizados de uma forma simples, né? Como assim, professor, de uma forma simples? Vocês já são animais que já apresentam características conhecidas, né? Quem vai criar uma fábula, ele já vai pegar um animal que tem uma característica conhecida, semelhante àquela que você já vê em outras histórias, filmes e desenhos. Por exemplo, eu quero contar uma fábula em que o meu personagem é um leão. Então você sabe que o leão ele é corajoso, ele é o rei da selva. Eu quero contar a história de uma galinha. Você sabe que a galinha ela é covarde, ela é esperta, ela é traiçoeira da maioria das vezes. Eu quero contar sobre o rato. Você vai pensar que o rato você vai pensar logo em traição, em sujeira. Então, você vai pegar aqueles personagens com características que você já conhece, né? Que são típicas, características típicas. Tudo bem? Não estou falando que não posso pegar personagens, né, que eu possa modificar essa característica. Não posso dizer que eu posso criar uma fábula em que a raposa, ao invés de ser esperta, posso dizer que ela é uma pessoa triste, né, que ela não é muito esperta, que ela está com preguiça. Então, isso vai depender de quem vai contar a história. Mas a maioria das vezes, quem vai criar uma fábula já pega lá aqueles personagens típicos para mostrar essa característica dentro da minha história, dentro da minha narrativa, tá bom? Uma observação, gente, pelo amor de Deus. Observação, pelo amor de Deus. Ei, observação. Ei, observação. Não. A história, fábula, ela não vai falar de animais. Tudo bem? Fábula não vai contar a história de animais. A fábula vai contar a história de seres humanos que são caracterizados pelos animais. Tudo bem? Ou seja, lembrando, a fábula não vai contar a história de animais. Ela vai contar a história de características humanas que estão sendo ali caracterizados pelos animais, pelos personagens que são animais. Tudo bem? Ok? Acho que é isso, né? O final da minha fábula, a maioria das vezes, tem aquela quebra de expectativa. Na verdade, a gente pode... Lembra da tirinha, né? Que a tirinha, a maioria das vezes, você tem as três tirinhas. A última tirinha já tem aquela frase de quebra de expectativa. A fábula também. A maioria das vezes acontece aquela quebra de expectativa. E a característica final, marcante da minha fábula é a moral da história. Porque aí ele vai mexer com o caráter humano. Então ele vai colocar uma moral da história. Por isso que vem aqui essa frase, né? Moral da história. Então, veio das fábulas, né? Então, essas são as características de uma fábula. Tudo bem, galerinha? O título é composto pelo nome dos próprios personagens. A maioria das vezes o título é composto pelo nome dos próprios personagens que estão dentro da história. Tá bom, galerinha? Eu acho que é isso em termos de característica. Então vamos lá para a página 52. Lá na página 52, você está vendo aí, ó, vou deixar aí na telinha para quem não... para aparecer, para quem não está com o livro, né? Mas eu prefiro que você esteja com o livro. Na página 52 está aí o camponês e a cobra, né? Uma fábula contada em verso, tá? Podemos encontrar, né, a fábula definida como uma narrativa escrita em prosa ou em verso, tudo bem, galera? Nas nossas próximas videoaulas eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Por enquanto vamos se concentrar aqui na leitura do texto da página 52. O camponês e a cobra. Olha lá. Uma serpente venenosa na casa de o Campônio insinuou-se e disse-lhe, bem maneirosa, vizinho, salve, hoje eu te trouxe a notícia boa. Vamos ser amigos? Não, mas tu temerás perigos de mim. Regenerei-me, estou mudada. Vê, minha pele até já está trocada. Sou outra, diferente de uma vez. Porém, o nosso camponês cachola muito sábia. Não se enganou
com a cola lábia da cobra. E disse, com um bom pau na mão, tua pele é nova, mas teu coração ainda é o mesmo. E numa porretada a tal vizinha estava liquidada. Tá? Então tá aí. Essa foi a história, né, do camponês e a cobra, uma fábula. Nesse caso foi contada em versos. Então você vai lá, o meu querido aluno vai responder a segunda e a terceira questão para o tio Bianu. Tudo bem? Mas vamos logo para outra página ler um pouco aí sobre as fábulas. Bem na página 53 tem fábulas de Esopo, né? A fábula de Esopo tá aí, a gente pode... tá aí o vento e o sol, e o Bóreas e o sol. Tudo bem? Só pra gente lembrar o que são fábulas de Esopo. Esopo foi um escravo, da Grécia Antiga, né? Do século 6 a.C., né? Ele adorava inventar histórias sobre animais, né? Que dialogam, que adoravam conversar, dialogar sobre situações do seu cotidiano, e dentro dessa situação eles iriam transmitir, né, um caráter moral do homem. Então, daí veio, né, essa caracterização dos animais, né, dentro de uma fábula, ou seja, pegar as características humanas e personificar os animais. Bem, por isso que alguns autores chamam ele de mestre da prosopopeia, né, porque ele usa da prosopopeia, que é uma figura de linguagem, né, que atribui características humanas a animais. Uma dessas características é essa, da prosopopeia. Então chamam ele, né, de o mestre da prosopopeia. Vamos ler aí. Vamos ler, galerinha, a fábula de Esopo. Não sei porque eu falava esboço toda hora. O vento e o sol. Tá aí o texto na telinha para vocês, tá? O vento e o sol discutiam quem era o mais forte. Ficou estabelecido que ganharia quem conseguisse arrancar o casaco de um viajante. O vento pôs-se a soprar e, como o homem segurava o casaco com força, redobrou os ataques. Teso de frio, o viajante vestiu outro casaco de modo que o vento, desencorajado, desistiu. O sol brilhou moderadamente e o homem tirou um dos casacos. O sol lançou então seus raios mais fortes e assim, sem suportar o calor, o viajante tirou toda a roupa e se jogou no rio. Olha a moral aí, olha. Conseguirás o que queres pela persuasão, não pela violência. Moral da história. Tá? Vamos então aí embaixo, olha. Bóreas e o sol. Bóreas, outro texto embaixo, galerinha, acompanhe aí comigo. Bóreas e o sol competiam sobre a força deles. Parece-lhes bom indicar a vitória para aquele que despisse um homem viandante. Bóreas começou com a veemência, e como o homem segurasse a roupa, mais ele se impôs. O homem oprimido, ainda mais pelo frio, pegou uma roupa mais quente, até que Bóreas recuou e passou para o sol. Então ele brilhou, primeiro moderadamente. Quando o homem retirou o peso das vestes com mais veemência, o sol aumentou o calor até que, não podendo mais suportar o ardor, o homem se despiu e foi tomar um banho em um rio que lá corria. A fábula mostra que muitas vezes persuadir é mais efetivo do que brigar. Viu? Então, são fábulas semelhantes, né? Só que contadas de formas diferentes. Mas a história e a moral são praticamente as mesmas, né? Então, eu peço que vocês vão lá na página 54, marque a questão 4 e 5, e a página 55, marquem a questão 6, que nas nossas próximas videoaulas vamos fazer um comentário sobre isso. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? O texto, nas próximas aulas vamos comentar mais sobre as fábulas, sobre o que seria uma fábula.
Nós vamos ler algumas fábulas aqui para vocês até a gente começar a construção dessa fábula aí na casa de vocês, galerinha. Eu preciso muito que vocês comecem já a pesquisar um pouco sobre a fábula, começar a criar a fábula de vocês através de moral da história. Professor, mas como é que nós vamos criar se o Senhor ainda não deu essa moral da história, essas diversos provérbios, diversos morais da história? Eu vou colocar na nossa próxima videoaula, a gente vai começar a construir os nossos próprios textos. Tudo bem, galerinha? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau!